Você quer saber quais são as melhores ações de dividendos para investir agora em outubro? Se sim, eu preparei uma lista com 4 empresas que têm histórico de pagamentos consistentes. Você vai verificar onde cada uma delas se destaca, como você pode pensar nelas na hora de montar uma carteira de dividendos com método. Então fica comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e as empresas boas pagadoras de dividendos com certeza atraem muitos investidores por uma série de motivos. O primeiro deles é que o dividendo é isento de imposto de renda e o segundo deles e principal é que empresas boas pagadoras conseguem gerar renda passiva para você, dinheiro que vai diretamente para sua conta na corretora. E de maneira geral, empresas boas pagadoras de dividendos são companhias sólidas, empresas com modelo de negócios mais previsíveis, o que faz com que o investimento nesse tipo de empresa também seja muito mais seguro. Mas além da gente falar de empresas boas pagadoras de dividendos de maneira genérica, é importante você ter um método de investimentos claro para que você consiga encontrar as melhores. E com isso, no longo prazo, você consiga também ter um bom resultado na sua carteira. E para as 4 companhias que eu apresentar para você dentro desse vídeo, elas estão bem classificadas em uma estratégia que eu desenvolvi e chamo de método dividendos mais baixo risco, que avalia 2 características principais dentro de empresas boas pagadoras. A primeira característica e necessária para todas as empresas boas pagadoras é a consistência na distribuição. Não adianta nada a empresa ter tido um bom dividend yield hoje ou no ano passado, sendo que numa média de 3, 4, 5 anos ela não conseguiu apresentar um bom resultado. E esse é um filtro bastante eficiente que funciona de fato dentro do mercado brasileiro. E eu realizei um teste entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024, como você pode estar vendo, simulando que você tivesse investido nas empresas de maior dividend yield médio nos últimos 3 anos, e isso gerou um resultado de 14% ao ano. Se você tivesse olhado para uma média um pouco mais longa, nos últimos 4 anos, por exemplo, a sua rentabilidade teria aumentado para 15,5% ao ano. E de qualquer forma, tanto olhando para a média de 3 anos ou 4 anos, você teria superado com muita folga o Ibovespa, que rendeu 7,3% ao ano, e superado também a renda fixa, que rendeu 9,1% ao ano. Então saiba que mais importante do que você olhar o dividendo atual, é importantíssimo você olhar para a média histórica. E a segunda característica importante de ser analisada é a volatilidade. Isso porque, quando você investe em ações com baixo sobe e desce, com uma baixa volatilidade, você consegue proteger o seu patrimônio principalmente em cenários de crise. Então no momento onde o Ibovespa cai 20%, 30% no ano, a sua carteira vai cair muito menos, justamente porque você está investindo nesse tipo de companhia que tem uma volatilidade menor. Eu trago para vocês um estudo que foi realizado na Bolsa Americana entre dezembro de 1994 a junho de 2020, comprovando que ações de baixa volatilidade rendem mais no longo prazo. Em marrom, você vai estar observando o crescimento, a evolução patrimonial do índice americano S&P 500. Em azul, com a pior rentabilidade de todas, você está observando a evolução de um conjunto de empresas de alta volatilidade dentro do índice, que mostra que esse tipo de empresa geralmente rende menos. E em amarelo, com a maior rentabilidade de todas, um conjunto de ações de baixa volatilidade dentro do índice S&P 500, o que justamente comprova essa tese de que ao investir em ações de baixa volatilidade, no longo prazo, você vai ter um resultado acima do mercado. E aplicando essa estratégia no mercado brasileiro, o efeito foi exatamente o mesmo. E você vai estar observando a tabela de rentabilidade da estratégia final, dividendos mais baixo risco, entre janeiro de 2013 a julho de 2025. E veja que, principalmente nos anos de crise, a carteira conseguiu se sair muito bem. Por exemplo, entre 2013 a 2015, enquanto o Ibovespa caiu durante 3 anos consecutivos, a estratégia caiu apenas em 2015 e com um percentual muito pequeno de queda, apenas 1,3%. E o mesmo aconteceu nos outros anos de queda. Por exemplo, em 2021, enquanto o mercado caiu 17,9%, a estratégia caiu 1,3%, e em 2024, enquanto o Ibovespa caiu 9,7%, a estratégia caiu apenas 0,9%. E durante esse período, enquanto o método dividendos baixo risco rendeu 18,5% ao ano, o Ibovespa rendeu 6,8% e a renda fixa 9,4%. E se você tivesse investido R$10 mil na renda fixa, hoje você teria 30.800, no Ibovespa você teria 22.700, já na estratégia dividendos baixo risco, hoje você teria R$83 mil. Então, além de você conseguir proteger o seu patrimônio, no longo prazo, você teria tido uma rentabilidade muito acima. E agora que você entendeu como que a estratégia funciona na prática, eu posso apresentar para você
4 ações muito bem classificadas dentro dela. Mas antes, já aproveita para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, vamos para a primeira empresa e eu tô falando da Irani, que hoje é uma empresa produtora de papel para embalagens sustentáveis e embalagens sustentáveis de papelão ondulado. E você pode estar observando que hoje 61% da receita dela vem através da produção de papelão ondulado, sendo que todo esse segmento é vendido para o mercado interno. E a segunda fonte de receita principal é justamente através de papel para embalagens sustentáveis, com um peso de 38% na receita total. E dentro desse segmento, ela tem um percentual da sua receita vinda do mercado externo, 25%. E é uma companhia que atua dentro de um setor bastante cíclico e que necessita de muito investimento em capital, investimento em infraestrutura para que ela consiga crescer efetivamente a sua operação, o que faz com que em determinados momentos os dividendos caiam bastante por alguns anos, para que no futuro ela consiga pagar dividendos ainda maiores. Você pode estar observando isso justamente no dado histórico do dividend yield da companhia. Veja que entre 2015 até 2019, o dividend yield dela foi muito pequeno. Contudo, de 2021 em diante, esse dado não parou de subir. Justamente por ser uma empresa que exige muito capital investido para crescer, ela tem uma dívida bastante elevada, mas ainda assim controlada quando a gente compara com o quanto ela tem na conta e quando a gente compara também com a geração de caixa do negócio. Veja que hoje, no segundo trimestre de 2025, a empresa tem uma dívida bruta de 1,7 bilhões e um caixa de 627 milhões de reais. E a sua alavancagem hoje, dividindo a dívida líquida pelo EBITDA, é de 2,3 vezes, o que é uma dívida bastante saudável. E quando a gente olha para o dado do custo médio da dívida, nós temos um custo equivalente a 100% do CDI mais 0,2 ao ano. Então, quando a Selic começar a cair, naturalmente o custo da dívida para ela também vai acabar caindo. E é uma companhia que também conseguiu apresentar um bom crescimento. Entre 2015 a 2024, a sua receita saiu de 758 milhões para 1,6 bilhões, o equivalente a um crescimento médio anual de 8,8%. E a Irani está aparecendo nesse vídeo porque ela está bem classificada na estratégia dividendos baixo risco. Hoje, ela ocupa a posição número 29 dentro do ranking de dividendos e a posição número 31 dentro do ranking de baixo risco, fazendo com que, no todo, ela ocupe a 25ª posição dentre as melhores ações do mercado. A segunda companhia que eu trago para vocês é o Banco BMG, uma empresa que atua justamente dentro do setor financeiro com 3 diferentes frentes principais: varejo, atacado e seguridade. No segmento de varejo, ela oferece produtos e serviços comuns, como por exemplo a abertura de uma conta corrente ou por exemplo o fornecimento de um cartão de crédito. No atacado, ela simplesmente fornece crédito para as pessoas e atua também dentro do mercado de capitais, do mercado financeiro, e no segmento de seguridade, ela oferece seguros como, por exemplo, de vida ou seguro de saúde. Quando a gente olha para os dividendos da empresa, a gente percebe um alto crescimento principalmente nos últimos anos, então veja que entre 2021 a 2025, ela sempre ficou num patamar próximo aos 10%. E diferentemente de todas as outras empresas que eu vou te apresentar ao longo desse vídeo e que eu te apresentei já no caso da Irani, o Banco BMG tem uma característica muito peculiar. É uma empresa que está passando por um processo de recuperação. E você pode estar observando isso justamente olhando primeiramente para o dado do lucro líquido da companhia, vendo que ele variou de maneira muito abrupta ao longo dos últimos anos. Então veja que em determinados momentos, como por exemplo em 2017 ou 2022, a empresa teve um lucro muito pequeno. E o mesmo acontece também no dado do ROI, que mede a relação do lucro sobre o patrimônio da companhia. Em alguns momentos, o ROI foi bastante elevado, como por exemplo em 2019, mas em 2017 ou 2022, esse dado derreteu. Então esteja ciente que o Banco BMG é uma empresa passando justamente por esse processo de recuperação, e se por acaso esse processo der certo, a tendência é que ela continue pagando bons dividendos. Hoje, ela ocupa a 6ª posição dentro do ranking de dividendos e a posição número 44 dentro do ranking de baixo risco, fazendo com que ela hoje ocupe a posição número 15 dentro da metodologia. E se você quer sair da teoria e partir para a prática para conseguir executar essa estratégia e diversas outras estratégias automatizadas para conseguir ter clareza para tomar decisões, eu convido você a conhecer o meu curso completo chamado A Capital do Dinheiro, onde você vai aprender a fazer tudo isso na prática. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição. A terceira companhia que eu apresento para vocês é a CPFL Energia, que, como o próprio nome já diz, atua dentro do segmento de energia elétrica. Você pode estar observando que ela consegue ter um posicionamento bastante grande ao redor de praticamente todo o Brasil, com foco tanto no sul quanto no sudeste. Hoje, 61% do seu EBITDA vem através da distribuição,
com um volume total de 8,2 bilhões de reais, 29% através da geração, com um valor total de 3,9 bilhões, transmissão, com um peso de 9%, gerando 1,2 bilhões ao ano de EBITDA, e a comercialização e serviços, com um peso de apenas 0,7%, representando 0,1 bilhões de reais. É uma companhia que conseguiu ser muito consistente nos dividendos, principalmente nos últimos anos, e você já está vendo na sua tela que de 2020 em diante, ela sempre conseguiu ficar num patamar acima dos 5%. Por conta do setor em que ela atua, o setor de energia, a sua dívida é muito grande nominalmente falando, mas quando a gente compara com os seus resultados, não é tão grande assim. Hoje ela tem uma dívida de 27 bilhões de reais, fazendo com que ela tenha uma alavancagem de 2 vezes o valor total do seu EBITDA anual. E veja que com o tempo, a operação da companhia só foi melhorando de 2016 em diante. O ROIC dela não parou de crescer, chegando até um pico de 18% que foi atingido em 2022 e hoje ficando no patamar dos 16%, que é um dado muito bom, muito acima da Selic. E o crescimento da empresa também é bastante significativo considerando já o tamanho do seu negócio. Então, entre 2015 a 2024, a empresa cresceu 8,4% ao ano, saindo de 20 bilhões de receita para 42 bilhões. E assim como as outras, é uma empresa bem classificada dentro do método, ocupando hoje a posição número 17 no ranking de dividendos, posição 19 no ranking de baixo risco e no total ela é a 9ª melhor ação do método. E a 4ª companhia que eu trago para vocês é novamente uma companhia dentro do setor elétrico e eu tô falando da ISA Energia, que hoje é a maior empresa privada do segmento de transmissão de energia. Você pode estar observando agora alguns dados relevantes sobre o negócio. Ela tem uma representatividade de 11,2% na receita total do seu segmento. Ela fechou 2024 com um EBITDA de 3,5 bilhões de reais. Ela está posicionada em 18 estados, como você pode estar vendo no mapa ao lado. Ela tem 29 concessões, sendo que ela ainda tem mais 5 que estão num processo de execução, e um prazo médio de 21 anos para o vencimento das suas concessões, o que traz uma grande previsibilidade para sua receita. Dentre todas as empresas da Bolsa, ela é uma das mais consistentes quando o assunto é de pagamento de dividendos, e você pode estar vendo isso justamente no gráfico que está presente no seu site. Então, entre 2007 a 2024, você consegue perceber que o dado do payout, que mede o quanto a empresa pagou de dividendos em relação ao seu lucro, sempre conseguiu ficar num patamar bastante elevado, geralmente acima dos 80%. E um outro dado que também é muito alto para empresas dentro do setor de segmento, especialmente no caso da ISA Energia, é a sua margem de lucro líquida. Isso porque a empresa gasta muito dinheiro para construir de fato as torres para a execução da transmissão, mas depois que isso foi feito, o custo para manutenção daquele modelo de negócios é muito baixo. Então veja que hoje a margem líquida da empresa é de 39%, e quando pegamos a média entre 2009 a 2025, esse dado é ainda maior, 43%. E o melhor de tudo é que a ISA Energia é uma ação bem classificada dentro da estratégia dividendos baixo risco. No ranking de dividendos, ela ocupa a posição número 20, no ranking de baixo risco, ela ocupa a posição número 9, fazendo com que ela fique na 5ª posição dentre todas as empresas da Bolsa dentro dessa estratégia. E é importante destacar que nenhuma das ações que eu apresentei ao longo desse vídeo se tratam de uma recomendação de investimento. É simplesmente um exemplo prático de como é fácil você investir o seu dinheiro a partir do momento que você tem uma estratégia clara que vai te dizer onde investir. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.